Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A entrevista que o Bolsonaro concedeu lá para a Veja foi a melhor entrevista que já fizeram com ele, pois não o colocaram ali como um simples macaco de auditório, né? Apenas incitando aqueles assuntos polêmicos que a gente tá tão cansado de ouvir. Nem ficaram, né, o atacando como se estivessem ali em face de um sujeito truculento e autoritário, apenas o entrevistaram. Bom, o fato crucial é que o Bolsonaro declarou que, caso seja presidente, escalará o economista Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda. E isso é um verdadeiro turning point para todos os conservadores e liberais que tinham o pé atrás com Bolsonaro, e eu posso inclusive me incluir nesse grupo. Mas agora, todas as minhas inseguranças, né, com a possibilidade cada vez mais real do Bolsonaro se tornar presidente do Brasil, caíram por terra. E antes de falar, né, o que realmente representa essa escolha do Paulo Guedes como seu ministro e por que isso faz toda a diferença, eu quero explicar porque sempre demonstrei um apoio meio tímido ao Bolsonaro. A verdade é que eu nunca enxergava nele um político devidamente preparado para ser um presidente, talvez um ministro da Defesa, um ministro da Segurança, mas não o chefe do executivo. Só que diante dessa hegemonia esquerdista, né, que fazia até com que os sociais-democratas fossem chamados de candidatos da direita, e diante dessa verdadeira quadrilha que se instalou no nosso país, onde todos estão contaminados com o vírus da corrupção, votar no Bolsonaro em 2018 estava já se tornando uma questão de caráter. Bom, mas o verdadeiro motivo que sempre me jogava ali naquele ambiente turvo da dúvida com relação ao Jair Bolsonaro é muito simples. Eu sou de direita. E no espectro da direita, sou um conservador. O conservadorismo estabelece um governo pautado na prudência, conservando ali os aspectos culturais, religiosos, morais e patrióticos tradicionais, optando por mudanças ponderadas e gradativas, operando sempre com base em experiências reais, o que significa utilizar como matéria-prima fundamental o lastro de conhecimento dos acontecimentos do passado. E assim buscar um futuro melhor, só que sem um modelo ideal, né? Sem uma visão de como o mundo deveria ser. Até aí, ok. Mas não é só isso. O conservadorismo, para ser reconhecido como tal, aliás, a própria direita, para ser direita de fato, precisa ser necessariamente a favor do liberalismo econômico, do capitalismo vinculado ao livre mercado e do Estado reduzido. E é por isso que os liberais, mesmo não convergindo com os conservadores nas pautas morais e culturais, podem ser considerados de direita também. E é aí que o bicho pegava para o Bolsonaro, pois até então a maior referência política dele era o governo militar, né, que durou de 64 a 85. O regime militar, apesar de ter sido crucial em evitar ali uma ditadura comunista, não foi um regime genuinamente de direita, pois eles estatizaram o país todo. Eram economicamente protecionistas, criaram inúmeras estatais, aumentaram os subsídios e assim, após saírem do poder, deixaram, né, como legado o ambiente perfeito para que os socialistas deitassem e rolassem. Outra referência do Bolsonaro é o Enéas. E com todo respeito, eu não concordo que ele foi o melhor presidente que o Brasil não teve, como o pessoal fica reverberando por aí. O falecido Enéas parecia ser sim uma pessoa de caráter, né? Com um caráter irrepreensível, e é inegável que era extremamente inteligente e erudito. Ele defendia os valores cristãos e as pautas morais conservadoras, assim como o Bolsonaro, só que o Enéas era extremamente nacionalista. Defendia a soberania do Estado, o fortalecimento das nossas estatais e o protecionismo econômico, ou seja, muito semelhante com a dinâmica dos militares.
Veja bem, eu não estou aqui falando, né, que as questões econômicas são mais importantes que as morais e culturais. Como vocês sabem, eu sou um conservador, não sou um liberal. Confesso até que eu preferia um Enéas no governo do que um liberaloide, né, que aceita todo tipo de degradação cultural no país em nome de uma pseudo-liberdade. Mas a bem verdade é que desde o golpe que originou a nossa república, nunca fomos livres economicamente. Nunca fomos de fato de direita. Marechal Deodoro da Fonseca, ali nosso primeiro presidente, era um positivista que deu início a esse nefasto capitalismo de compadrio. Vargas foi um estatista fascista que aumentou exponencialmente os poderes e a influência do Estado sobre a sociedade. Criou a Petrobras, o BNDES e a CLT e foi quem mais contribuiu para o movimento sindicalista. Mas enfim, a questão é que por muito tempo o Bolsonaro não se posicionava, né, com relação à sua visão econômica, nem em seus discursos, nem em suas entrevistas. Só que de um tempo para cá, aí, depois de muita pressão, ele começou a falar, né, que era a favor do Estado mínimo e a favor de algumas privatizações. E isso já começou a ser um bom sinal. Mas só que ele falava essas coisas de forma muito rasa, né? Com a justificativa de que não entendia de economia e que deixaria isso a cargo do seu ministro. Ok, mas quem seria esse ministro? Um general do exército? Um estatista que anelaria por aumentar a soberania do Estado? Ou seja, mesmo apoiando o Bolsonaro aí pelo seu posicionamento moral e pela sua postura anti-establishment, para mim, essas questões econômicas são essenciais também. E o Bolsonaro deixava essa lacuna em aberto, o que me ressabiava bastante. Até que finalmente, nessa última coletiva, ele anuncia sua parceria com o economista Paulo Guedes. E para quem não sabe, Paulo Guedes é um grande representante do liberalismo econômico clássico. É um dos fundadores do Instituto Milênio, é um dos fundadores do Banco Pactual e foi CEO da IBMEC. E o mais importante de tudo é que ele é PhD em economia pela Universidade de Chicago. Para você entender, nos Estados Unidos existem os economistas de Harvard, né, que absorvem o modelo de economia keynesiano, que é o modelo adotado pelos nossos partidos de esquerda e de centro, onde promove a intervenção estatal para regular o mercado. E tem os economistas da escola de Chicago, intitulados de monetaristas, que seguem o modelo desenvolvido por George Stigler e Milton Friedman, ambos laureados com um prêmio Nobel de Economia. No modelo de Chicago, prevalece o mercado livre, né? Com maior retração do governo em prol da iniciativa privada. Isso significa Estado enxuto e eficiente, menos impostos e mais liberdade econômica. Esse é o modelo conservador de economia que nunca tivemos no Brasil, que foi, né, adotado na íntegra por Ronald Reagan nos Estados Unidos, pela Margaret Thatcher na Inglaterra. Inclusive o regime do Pinochet no Chile, diferente dos militares aqui no Brasil, mandou trazer os cabeças da escola de Chicago para fomentar o sistema econômico do país. E desde então o Chile passou a ser, né, o nosso vizinho mais economicamente livre e como resultado se tornou o país mais próspero e de desenvolvimento mais rápido da América do Sul, dando um pau no Brasil. Precisamos entender, né, que os anos aí de influência esquerdista nos deixaram preguiçosos, sempre à espreita do que o governo pode fazer para melhorar nossas vidas, né, e o que pode fazer para resolver nossos problemas. Enquanto nos países de base direitista, né, como os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas sempre pensaram no que elas poderiam fazer para resolver as suas mazelas, né, e para conquistar aí todos os seus desejos, sem esperar nada do Estado.
A maioria dos brasileiros querem um governo provedor, serviços públicos de qualidade, estatais funcionando a todo vapor, e essa forma de pensamento que promove uma nação economicamente inviável e corrupta. Temos que anelar por viver livres, da interferência estatal na condução das nossas vidas e famílias, livres da influência estatal para gerir nossos negócios, nossa propriedade, nossa previdência e nossas relações trabalhistas. Afinal, o Estado só pode nos dar algo tomando o recurso da própria sociedade. Não existe almoço grátis. O governo é formado por homens. E nenhum homem, além de você mesmo, é plenamente digno de confiança para administrar o seu dinheiro. Bom, e para encerrar, hoje eu não tenho mais o menor receio em apoiar o Bolsonaro. Ele será sim minha aposta para 2018. E sem essa aí de salvador da pátria, o Messias no caso se limita apenas ao seu sobrenome. Mas tudo indica que teremos pela primeira vez um conservador na condução do nosso país. E isso já é um grande passo para um Brasil diferente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes, valeu!